E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou me propor a fazer um desafio, que é utilizar o Canva para recriar um cartaz famoso da história do design gráfico. Todo mundo deve conhecer esse cartaz que está aparecendo aqui, que é do Rodchenko, que é uma mulher gritando com formas geométricas, um pouco de tipografia. A tipografia é russa, que eu não entendo, mas tudo bem. E eu vou utilizar o Canva, vou refazer esse cartaz no Canva. E por que eu estou me propondo a isso? Primeiro porque o Canva é um software que eu não conheço. Eu utilizei só uma vez para fazer a missa de sétimo dia da minha avó, mas era só uma foto e eu fiz no celular. Então, pela primeira vez, eu vou fazer coisas mais complexas no Canva. Além de eu aprender o Canva, eu também quero entender que fenômeno é esse, por que o Canva é tão amado pelas pessoas. Eu já dou aula de design gráfico há uns 10 anos e eu achava que cada vez mais, com a popularização dos computadores e tudo, os alunos vinham das novas gerações cada vez mais familiarizados com o computador, com o software Adobe, mas na verdade não, outros softwares ganharam protagonismo. A programação é um caso engraçado desses. Eu achei que com a popularização dos computadores, com a popularização das linguagens de computação, as novas gerações já viessem sabendo programar. Só que, na verdade, está ocorrendo uma profusão de ferramentas e softwares de low-code ou no-code, que você não precisa nem fazer nenhuma programação ou precisa saber um pouquinho de programação. É só você arrastar os elementos e você consegue construir um site, por exemplo. E no caso do design gráfico, os softwares que as pessoas mais estão usando recentemente são realmente menos técnicos, mais fáceis de utilizar. Então teve realmente uma revolução aí nos tipos de software que a gente usa como designer gráfico. Eu sou de uma outra geração, então eu uso sim o Illustrator, InDesign, mas já usei também Quark e PageMaker, peguei o final desses dois outros softwares, mas estou muito animado para essa nova geração de softwares que tem. E é uma geração interessante, porque não necessariamente precisa de um computador, pode ser no aplicativo. Então tem muita gente usando aplicativo, então para ilustração, Procreate, muita gente usando outros softwares. Então está sendo um período muito fértil de novas tecnologias surgindo, mas eu quero saber se elas são boas mesmo e se eu consigo me adaptar a elas. Então vamos deixar o saudosismo de lado e eu vou começar aqui a fazer meu tutorial. Na verdade é um anti-tutorial, porque eu não sei usar e vou ver o quão fácil é mesmo de fazer um layout no Canva. Bora lá! Esse é o Canva, esse é meu cartaz que eu quero fazer e essa é a foto original. Eu tentei começar fazendo um canvas personalizado. Minha primeira observação que eu tenho é que tem muitos templates sempre disponíveis, então me parece mais fácil começar por template do que um canvas novo. Mas eu queria começar porque eu queria fazer exatamente o cartaz. E aí eu consegui perceber o tamanho, né, que o cartaz era e fazer um canvas exatamente do mesmo tamanho e colocar de fundo a imagem com uma transparência, o que foi relativamente fácil de fazer. Tá? Eu vou fazer aqui algumas observações. Primeiro que é o excesso de template realmente que existe no Canva. E a segunda observação que eu tenho é que eu sofri muito para fazer essa forma aí. Esse triângulo foi a coisa mais difícil para mim, porque eu queria fazer uma forma personalizada, onde eu pudesse ligar os pontos e não conseguia. E aí comecei fazendo cada linha, o círculo foi tranquilo, então as formas básicas são tranquilas, mas quanto mais personalizado, eu sentia cada vez mais dificuldade nisso. Me parece que o Canva, parece que ele vem com autocorrect, sabe? Onde tudo meio que é alinhado. Por exemplo, eu tentei colocar a foto da moça dentro de uma moldura, por exemplo, para fazer uma máscara. Aí vocês vão ver que eu vou conseguir fazer, até que eu consegui, mas eu não consegui editar muito bem, tá vendo? Ele me limitava algumas horas, não deixava cortar direito a foto da moça, então assim, parece que ele estava sempre me auxiliando a fazer um layout assim, alinhado. Então sempre que eu queria sair da regra, eu sofria um pouco. Essa foto dela, eu tentei tirar o fundo, mas tirar o fundo é uma versão paga, então eu não consegui. E aí isso é mais uma observação que tem propagandas dentro do software para você pagar, né? Não propaganda do software, mas é uma versão paga, né? Uma versão premium, que você tem que pagar para conseguir desbloquear algumas das funcionalidades. Então eu senti falta de algumas delas, como por exemplo remover o fundo de uma imagem.
tá? Fazer as formas realmente foi tranquilo, formas coloridas foi bem mais tranquilo, e linhas, então essa parte foi fácil. É claro que a parte mais difícil aí seria fazer a tipografia, porque ela é russa, e aí vocês vão ver que eu vou abrir mão um pouco, vou fazer uma versão mais abrasileirada, mas se vocês olharem aí, você vê que eu fiquei sofrendo horas com as formas, que eu queria fazer essas formas customizadas e não conseguia. Eu dei uma roubada e fui pro Photoshop algumas vezes para tentar pelo menos desmembrar essa imagem aí dessa moça, para tirar a mão, porque a mão ela fica mais ao fundo, a parte da foto fica mais para frente. Tinha uma questão ali de layers, de camadas, que eu fui pro Photoshop resolver, e até completei aí, porque quando eu tinha pegado no Google uma foto meio incompleta, mas eu não consegui fazer nada disso dentro do Canva, tá? Então quando eu trouxe pro Canva, eu fui lá no Photoshop algumas vezes para importar pro Canva certinho. Então importei a cara dela, botei dentro da máscara e depois importei a mão separadamente, para ver se eu conseguia dar esse efeito dessas camadas. Então fiquei tentando fazer isso, e vocês vão ver que agora é a parte mais da tipografia que eu vou entrar. Ainda estou ajeitando um pouco umas formas, aí tento botar uma tipografia, tento fazer uma livre inspiração para não entrar nessa, assim, né? Porque eu não tenho o alfabeto cirílico no meu computador, certo? Mas queria ver quais são as tipografias disponíveis, e tem algumas. E aí nessa parte, que se vocês olharem, a tipografia, ela não é uma tipografia simples, tá vendo? Ela tem o original aqui à esquerda, se a gente vir, tem uma distorção. Isso eu achei muito difícil, que é uma coisa que eu queria transformar em curvas e poder mexer nessa tipografia. Mas aí eu fui pro Photoshop, copiei, colei e trouxe a imagem em PNG já distorcida, tá? Não ficou o melhor resultado, não me sinto orgulhoso de ter feito esse layout dessa forma, e aí depois, até olhando depois, eu vi vários pequenos errinhos que tinha, mas eu achei que deu para dar a ideia do que é o cartaz, tá? Eu sofri bastante com as precisões, mas exportar foi super tranquilo, e aí cheguei nesse PNG como resultado. Então fiquei feliz de utilizar, apesar de ter sofrido bastante. Então tá aí o resultado. Vocês viram pelas dificuldades pelas quais eu passei. É claro que pode ser porque eu não conheço o software, pode ser que tem várias possibilidades de fazer o que eu queria ter feito de um jeito até mais fácil ou melhor, mas eu não sabia. Então software, realmente, qualquer ferramenta é aprender. Então ferramenta boa é aquela que a gente sabe usar, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês já estão usando o Canva 100% na vida de vocês? Tem alguma dificuldade em usar o Canva? Se sofrem preconceito por usar Canva? Porque eu já vi algumas pessoas torcendo o nariz para quem usa Canva. E será que eu devia mergulhar mesmo no Canvas e começar a fazer designs aqui? Me digam o que vocês acharam. Valeu, tchau, tchau.